Vocês já pararam para pensar como um carro híbrido decide qual motor ele vai usar em qual situação? A gente tem um senso comum que diz que na cidade a gente deve usar o motor elétrico, na estrada a gente deve usar o motor a combustão e carregar a bateria. Mas e se você está saindo do Rio para São Paulo, vai fazer uma viagem de 500 km e no meio da estrada tem um engarrafamento, onde você vai aumentar muito seu consumo de gasolina? Não seria mais inteligente usar o motor elétrico ao invés do motor a combustão? Infelizmente, nós seres humanos e a grande maioria dos carros híbridos não conseguem prever o que vai acontecer no seu caminho daqui a 200 ou 300 km. Mas a Audi tem um sistema preditivo de otimização dos motores que consegue entender ao longo de toda a sua rota quando ela vai encontrar percalços no caminho e quando ela vai precisar do motor elétrico. Ficou curioso? Quer saber como é que esse negócio funciona? Eu peguei mais uma vez uma animação lá do Audi Technology Portal para explicar para vocês. Mas antes de começar, estou deixando aqui minhas redes sociais. Me segue lá, Facebook, Instagram, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho de notificações para vocês me motivarem a fazer mais vídeos e melhores, beleza? Então depois da minha vinheta eu vou mostrar para vocês como é que a Audi consegue prever qual motor utilizar no futuro. Então, sem mais delongas, vamos explicar aqui como é que o Audi Q5 faz essa otimização preditiva de uso dos motores entre o elétrico e a combustão. Antes de mais nada, a gente está falando de um carro com motor 2.0 que com a ajuda desse motor elétrico rende até 370 cavalos aproximadamente para a gente. Ele tem uma bateria de 14 kWh, o que se for comparar para um carro elétrico comum é pouco, o Audi e-tron tem 95, se eu não me engano, mas como é um carro híbrido, você tem um motor a combustão, a autonomia dele é considerável e o consumo de combustível é muito baixo. Então você tem o melhor dos dois mundos aí. Você tem a não poluição do carro elétrico, você tem a autonomia elétrica na cidade e quando você precisa de um range maior, você tem um motor a combustão para te ajudar. Acontece dos carros terem motores e eixos diferentes, não é o caso do Q5. Ele tem um motor 2.0 TFSI e o motor elétrico colocados no eixo da frente. E a transmissão para as rodas digitais é feita a partir do sistema 4, que já é um classicão aí da Audi. Como é que funciona então essa estratégia preditiva de acionamento dos motores? Quem são os caras que fazem essa eletrônica toda funcionar? A gente tem basicamente duas ECUs responsáveis por isso. Pode se acostumando que em todo mundo de eletrônica no carro a gente vai falar sempre de ECU. A primeira é justamente o que faz a comutação entre o motor elétrico, o motor a combustão ou os dois juntos. E a segunda é o módulo de navegação, vulgarmente conhecido como GPS. Esses dois caras trabalham juntos para o Q5 conseguir entender durante a sua rota em qual lugar vai ser melhor usar qual motor. É óbvio que você tem as configurações manuais do carro comum. Você pode pedir para ele ser sempre elétrico, você pode pedir para ele andar no modo híbrido, priorizando o que for melhor. Se sua carga de bateria estiver baixa, você quiser usar a oportunidade para carregar ela, você pode forçar ele manualmente a usar mais o motor a combustão e carregar a bateria nas frenagens. Aí você vai dizer para mim, beleza, mas se eu consigo ver esses modos manualmente, eu posso decidir quando eu quero carregar, eu posso decidir quando eu quero usar os dois, porque eu estou vendo a situação na minha frente. Aí é que entra a grande sacada desse sistema. Se você vai planejar uma rota de 300, 400 km, você não sabe como está o trânsito lá na frente. Então, ele usa o GPS para dizer para você, daqui a 200 km, qual vai ser o melhor motor para você usar. Ele olha na sua rota e vê onde eu estou com consumo urbano, então é melhor eu usar motor elétrico aqui. Em lugares em que você tem estradas passando por perímetros urbanos, ele usa a configuração híbrida, priorizando o que for melhor para a hora. Se você está numa autoestrada que você vai ficar sempre lá contínuo, ele vai usar o motor a combustão e vai carregar o seu motor elétrico. Se você chega num trânsito, ele vai usar o motor elétrico. Então, ele vai procurando o melhor motor para cada situação do seu trânsito, uma vez que ele prevê o que você vai encontrar pela frente, se ele está usando o carro em modo híbrido, numa condição dessa, de estrada que passa por perímetros urbanos, e ele reconhece que daqui a 100 km você vai ter um congestionamento, ele pode voltar para o modo a combustão, carregar a bateria do seu motor elétrico, e nesse congestionamento, que você teria um alto consumo de combustível, ele desliga o motor a combustão e deixa só no elétrico. Isso é uma vantagem grandíssima para quando você quer economizar gasolina. Outra coisa interessante é que ele não faz somente essa otimização a longo prazo. Ele usa situações corriqueiras da estrada para conseguir otimizar melhor essa relação entre os dois motores. Como que isso funciona? Enquanto você está andando no trânsito, subindo uma ladeira, fazendo alguma coisa, você está acelerando. Quando essa ladeira acaba e você começa a descer, quase sempre você passa do limite de velocidade. Ele tem câmeras instaladas que reconhecem as placas de sinalização do trânsito e reduzem a velocidade para você. O que você ganha com isso? Reduzindo a velocidade significa frear o carro, e frear o carro significa carregar a bateria no momento em que você deveria estar usando ela. Então ele usa esses momentos em que você tem que frear para reduzir a velocidade para carregar a bateria de forma inteligente, sem que você tenha que programar manualmente.
A mesma coisa acontece no trânsito, ele tem informação online, ele percebe que a velocidade do trânsito está variando e reduz a velocidade do seu carro também. E isso, mais uma vez, faz com que você acabe carregando a bateria para preparar o seu carro para entrar no congestionamento. Enfim, galera, eu fico por aqui nesse vídeo, espero que vocês tenham gostado, um grande abraço e até semana que vem.